Estou aqui com vocês com as razões trigonométricas. Esse aqui é o triângulo retângulo, como todo mundo já sabe, certo? O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, tá aqui a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, tá? Ela é fixa, ela não muda. O que vai mudar? O cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto e o cateto adjacente, eles dependem do ângulo que você observa. Se é esse ângulo B aqui, o ângulo beta, se é o ângulo beta, aqui no ponto B aqui, que eu tô com lápis, o cateto oposto vai ser o oposto, o lado oposto ao ângulo beta, vai ser esse. E o cateto adjacente vai ser o que está abaixo dele, ou do lado dele, tá? Se eu observar desse lado aqui, onde está esse rostinho aqui, ó, ângulo alfa, no ponto A, eu vou ter o cateto oposto, é o lado oposto ao ângulo observado. E o cateto adjacente, o que está do lado. Se você não souber identificar cateto oposto e cateto adjacente, você não vai conseguir usar as razões trigonométricas que estão aqui, ó. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido por hipotenusa e a tangente cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? Vamos fazer aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Nós temos nesses exemplos aqui esse triângulo, que nós vamos calcular o cateto adjacente, esse outro triângulo que nós vamos calcular também o cateto adjacente, esse outro ângulo aqui que nós vamos calcular o cateto não é cateto oposto não, gente, desculpa. Vai ser o cateto, gente, vai ser a hipotenusa, tá bom? Desculpa, a professora tá meio lelé da cuca. Vamos lá. Olha aqui, ó. O ângulo observado é esse ângulo de 30 graus. Então, o cateto oposto é esse. Nós não temos cateto oposto. Ele pediu para nós cateto adjacente. Nós temos o ângulo de 30 e a hipotenusa, que é 12, certo? Vamos colocar um nome aqui, uma grandeza aqui, por favor. 12 metros, certo? Vamos passar para cá. Eu tenho que analisar nas razões trigonométricas qual que é aquela que vai achar para mim o cateto adjacente. A tangente tem cateto adjacente, mas para calcular na tangente eu tenho que ter o cateto oposto. Eu não tenho cateto oposto. O cosseno tem cateto adjacente. E tem hipotenusa e tem o ângulo. Então, eu tenho o ângulo e tenho hipotenusa. Então, é cosseno que nós vamos calcular. O seno nós nem usamos, porque aqui não tem cateto adjacente. Então, a gente nem olha para ele. Então, vou lá no cosseno. Já tá aqui o cosseno. Cosseno de 30 graus é igual x, que é o cateto adjacente, e 12, que é a hipotenusa. Tá? Para eu saber quanto que é o cosseno de 30 graus, eu vou olhar aqui na tabelinha dos ângulos notáveis, que eu até pus aqui com a musiquinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 2 e também no 3. Gente, que professor que sabe cantar, né? Meu Deus, vou ganhar o prêmio. Tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Oh, não é assim que canta. Eu sei que não é, mas eu tô brincando com vocês, tá bom? Vamos aqui, então. Aqui, ó, tá bem organizado, ó. Esses aqui são os ângulos notáveis, são aqueles que, assim, mais usados, tá? Por isso que a gente fala ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, vocês têm que saber eles, assim, ó, na ponta da língua, porque são os mais usados. Geralmente, as provas não traz esses valores para vocês, porque são os mais usados, o aluno tem por obrigação saber eles, tá bom? Quando não for os ângulos notáveis, vai trazer esse seno, cosseno e tangente desse ângulo, tá? Então, nós precisamos do cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 12. Certo? Aqui você pode trabalhar da forma que você quiser trabalhar, ó. Regra de 3. Pode ser também resolvendo resolvendo a equação do jeito que você acha melhor, tá? Raiz de 3 vezes 12 vai dar 12 raiz de 3. 2 é x, 2x, tá? Aqui, ó, raiz de 3 é 1,7, tá?
Ou você pode tirar essa raiz, ou vai depender das alternativas da prova, tá, gente? O 2 tá multiplicando, vai passar dividindo. 12 dividido por 2 vai dar 6 raiz de 3. 6 raiz de 3, certo? Aqui, ó, a raiz de 3, como meu tempo é pouco, gente, olha, a raiz de 3 é 1,7, então, se lá tiver o resultado certinho, aproximadamente, né, gente? Aproximadamente 1,7, então, isso aqui vai ser um valor aproximado, tá? 6 vezes 7, 42, vamos fazer aqui no nosso rascunho. 6 vezes 1, 6, vai dar 102. 10,2. 10,2 é o quê? O nosso cateto adjacente, 10,2. Certo? Aqui, para achar, então, o cateto oposto, é só usar o teorema de Pitágoras, que você acha o cateto oposto. Eu tenho aí no meu canal o vídeo com o teorema de Pitágoras. Esse aqui também é para achar o cateto adjacente, então eu não vou usar ele, não vou fazer ele com vocês, tá? Vou fazer esse aqui de 60 graus, que é para achar a hipotenusa, só para mudar a situação, tá? Olha aqui, ó, o ângulo observado é esse de 60 graus, então esse aqui é nosso cateto oposto. Nós temos o cateto oposto, não temos a hipotenusa e temos o ângulo. Vamos analisar aqui nas razões para ver qual que a gente vai usar. Nós temos que achar a hipotenusa e nós temos o cateto oposto. Ah, então posso calcular o seno, professora? Pode calcular o seno, que você acha a hipotenusa. Então, vamos pelo seno. Professora, mas se eu quiser calcular o cosseno, tem jeito? Não, não tem jeito. Você não tem valor de cateto adjacente aqui, ó. Então, é o seno. Vamos calcular o seno aqui. Professora, ajuda vocês. É seno de quantos graus? 60 graus. Então, seno de 60 graus igual a cateto oposto. Qual que é o valor do cateto oposto, gente? 4 dividido pela hipotenusa, que eu não tenho. Vamos lá nas razões trigonométricas para ver quanto que é o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, gente, ó. Igual a 4H, que é a hipotenusa. Vamos usar a regra de 3. Raiz de 3 vezes H vai dar raiz de 3, H raiz de 3. Vou colocar assim que eu acho melhor. 2 vezes 4, 8. A raiz de 3 tá multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, vai ficar 8 raiz de 3. Lembra da racionalização? Que o nosso denominador não pode ser um radical. Então, vou ter que resolver isso aqui, ó. 8 raiz de 3. Vamos racionalizar. A raiz de 3 vai multiplicar no numerador e vai multiplicar também no denominador. Então, vai ficar 8 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9. Raiz de 9, ó, gente. Aí, eu vou passar para cá. 8 raiz de 3, raiz de 9 é 3. Pronto, ficou 8 raiz de 3 sobre 3, tá? Se você quiser achar o resultado aqui aproximado, vai ficar 8 vezes 1,7 dividido por 3. Você consegue achar o resultado, tá? Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Lembrando uma coisa, pessoal, você tem que analisar os valores que você tem no triângulo para saber qual razão você vai usar, qual que é a melhor razão que você pode usar para achar aquilo que a situação, problema pede, tá bom? Beijo, espero que eu ajude vocês.